assim a palavra do Senhor: ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda árvore do jardim que podes comer livremente, mas da árvore que do conhecimento do bem e do mal, dessa não comerás, porque no dia que dela comeres, certamente morrerás. Olha para mim, amado. Quantos de nós hoje temos a Bíblia, temos a palavra de Deus, e Jesus ele disse: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede de onde? Da boca de Deus. A palavra Bíblia é a palavra que procedeu da boca de Deus, inspirada para que fosse ensinado. Mas será que nós estamos obedecendo à palavra de Deus? Será que você tem obedecido verdadeiramente à palavra de Deus? Ou você tem feito aquilo que você quer? Se nós entendemos o texto que foi lido de Gênesis, Deus ordenou a Adão para que ele não comesse do fruto da ciência do bem e do mal, porque que aquele fruto, a hora que o momento que ele comesse, que ele se alimentasse dele, os olhos deles iam se abrir para o pecado, para o conhecimento da maldade, para o conhecimento do mundo, e ele ia perder o livre acesso que ele tinha perante Deus. Quantos de nós, por causa da desobediência, tem perdido o caminho de chegar perante Deus todos os dias? Quantos de nós estamos perdendo o caminho da obediência? Estamos vivendo uma vida muitas vezes triste, angustiada. Talvez você pergunta: pastor, mas por que hoje eu estou passando por tribulação e luta? Por que eu estou passando algumas situações na minha vida? Com certeza, se você baixar a sua cabeça e começar a refletir, vai ter área da sua vida que você ainda não está obedecendo como Deus quer. Você pode perceber que baixando a sua cabeça, se você refletir na sua semana, se você refletir no ano que já passou, esses meses que passaram, quantas vezes você desobedeceu a Deus? Quantas vezes você desobedeceu a palavra de Deus? Vamos pensar nisso. E nós escolhemos muitas vezes a escolha de sofrer. Adão sabia que se ele comesse, tinha consequências. Fala assim: toda desobediência tem consequências. Nós sofremos consequências, porque aquilo que o homem semear, ele vai colher. Então nós vemos isso. Princípio de Deus. Fala: princípio de Deus é obediência. Mas agora eu tenho um livre-arbítrio. Eu tenho um livre-arbítrio de tomar decisão, obedecer ou não obedecer. Mas pastor, eu tenho que obedecer a minha liderança incondicional? Sim. A não ser que a sua liderança te mande pular de cabeça para baixo de um prédio. Aí não. A não ser que a sua liderança manda você pegar uma corda, pendurar num galho e se pendurar. Não. Mas se a sua liderança tem te dado bons conselhos, para que você vá para frente, para que Deus vai te crescer, sim. Tem que obedecer. Inquestionável. Porque Romanos capítulo 13 diz que toda autoridade é constituída por... Então se eu desobedeço a autoridade, eu estou desobedecendo a quem? O próprio Deus. Porque foi Deus que constituiu. Então muitas vezes, amado, nós entramos no caminho da desobediência e por isso temos sofrido árduo, tristezas, angústias, depressão, coisas que têm afetado a nossa vida. Porque muitas vezes trilhamos o caminho da desobediência. Mas nós temos que entender, Adão tinha duas opções: deixar Eva no pecado, porque Eva já tinha comido do fruto. Adão sabia que Deus já tinha falado para ele que não comer, mas quando a mulher mostrou para ele, parece que o fruto tinha outra cara, tinha outro pensamento. Eva já estava astutamente no pecado, ela já tinha a mesma astutícia, é astuta como a serpente, porque ela já tinha comido do fruto.
Você já notou que uma pessoa, quando ele está no lado do pecado, ele é tão astuto, que ele não importa como ele vai crescer, ele não importa como ele vai prosperar, ele quer passar por cima das pessoas como um trator. Ele quer passar por tudo, ele não importa como ele vai chegar lá, ele quer chegar. E muitas vezes, amado, nós estamos vivendo dessa forma. E entra uma desordem na nossa vida espiritual, desordem na nossa vida emocional, familiar, uma desordem na nossa vida financeira e no ministério. Porque a desobediência acarreta destruição. A desobediência à palavra de Deus acarreta dor. Mas todos não querem. Esses dias falaram uma coisa de uma jovem, uma cantora gospel, que o namorado disse que ela estava fumando uns baseadinhos básicos, né? E queria cantar adorando a Deus. Doidona. Aí eu fico pensando no meu caco, meus botões. Que adoração uma pessoa vai dar para Deus, não julgando a pessoa, mas como a pessoa vai adorar a Deus de uma forma errada e errônea? Não tem como. A Bíblia fala que não tem como. Fala para assim, na Bíblia só tem 2 caminhos. Então tudo você pode ver: bem, mal, amor, ódio, vida, morte. Não existe 3 caminhos na Bíblia. A Bíblia fala que é sim, sim e não. Passa disso, é procedência maligna. Não existe. A Bíblia fala que o caminho que conduz à salvação é apertado. Fala para o seu irmão, não é fácil, é apertado. Mas largo e espaçoso é o caminho que conduz à perdição. Mas muitos querem entrar por ele, porque é o caminho da desobediência. Fala assim, o caminho da desobediência é o caminho da perdição. E muitas vezes, amado, nós preferimos viver a desobediência do que obedecer. Nós sabemos, que eu já falei isso aqui várias vezes, sabe que é 80 por hora, quer pôr 120. Sabe que é errado andar sem habilitação, anda. Sabe que é errado andar com IPVA atrasado, anda. E aí muitas vezes não quer ser multado, não quer coisa e não quer viver uma vida correta. Corre acima do limite de velocidade, é multado. Aí chega para Deus e diz: ó Deus, por que o Senhor deixou? Por que o Senhor não me avisou? E eu tenho certeza que o Espírito Santo deve ter te falado, ou fala assim para a pessoa: você não olhou as placas de trânsito anotadas lá não? O valor? Então muitas vezes, amado, nós não queremos trilhar o caminho da obediência, queremos viver uma vida de desobediência. Mas por isso, amado, fala assim, a vida de obediência é o caminho do refrigério, da paz, do cuidado, da proteção do Pai. O caminho da obediência leva a isso, amado. Aí as pessoas perguntam, por que eu não tenho paz? Você tem que sentar e refletir, você está vivendo o caminho da obediência? Por que a minha vida é aflição, é tristeza, angústia? Você está trilhando o caminho da obediência? Pensa nisso. Nós vamos ver 3 lições, amado, para saber como trilhar. As promessas de Deus, primeiro, as promessas de Deus estão condicionadas à nossa obediência. Lá em Gênesis 12, que nós lembramos, nós já lemos a primeira vez que eu li, que quando Deus chegou para Abraão, sai do meio da tua parentela, vai para o lugar que eu te mostrarei e eu vou te fazer pai de grande nação. Abraão, condicionado àquilo que Deus falou, pegou as suas malinhas, disse: estou indo embora, estou chegando, estou vazando. Mas Abraão, houve uma desobediência de Abraão, porque Deus falou para ele: sai do meio da tua parentela. E ele ainda levou Ló. Então muitas vezes, amado, nós queremos a bênção de Deus, mas não queremos estar condicionado a obedecer.
Queremos viver uma vida da desobediência, mas queremos a promessa de Deus. Quando Deus chamou Abraão, ele recebeu com seu chamado: eis-me aqui, eu estou indo embora. Mas condicionado ainda à vida de desobediência, ele quis trilhar um caminho errado, levou um parente. E nós muitas vezes não levamos o parente, mas levamos as nossas malas, as nossas manias, o nosso jeitinho brasileiro. Nós tentamos viver uma vida como nós queremos e não como vivemos pela palavra de Deus. Isso atrapalha. Fala assim: a promessa de Deus estão condicionadas à nossa obediência. Pastor, por que ainda eu recebo? Será que é Deus que está te dando? Pensa nisso, amado. Será que a bênção que você está recebendo é Deus que está te dando? Se nós muitas vezes vivemos debaixo de desobediência, será que a bênção é Deus que está nos dando? Nós temos que pensar nisso. Porque a bênção de Deus, ela edifica, transforma, cura, restaura, faz todo o milagre completo. Será que é Deus que está condicionando a nossa vida? Aquele emprego que te tira do culto, será que foi Deus que te deu ou deu o diabo que deu para te tirar do culto? Pensa nisso, amado. Aquela coisa que o inimigo te tira da célula, te tira da edificação, do corpo, será que é Deus que está te dando? Aquele carro que está te atrapalhando a servir a Deus, porque ele se tornou seu Deus. Será que foi Deus que deu isso? Porque Deus não atrapalha ninguém. João 10:10, o diabo veio para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenha vida e a tenha com quê? Abundância. Tudo que edifica, transforma, tem abundância de Deus, é de Deus. Mas aquilo que te tira das coisas de Deus, não é de Deus. E não é bênção. Tem gente que chama bênção como se ele estivesse saindo das coisas de Deus. Não é bênção. Tudo que te tira do propósito de Deus não é bênção. Tem que pensar. Segundo, a desobediência traz confusão, tristeza para as nossas vidas. Fala para o seu irmão: a desobediência atrai confusão e tristeza para nossas vidas. Pastor, sim, amado. A desobediência atrai essas coisas. Ela traz confusão, intriga, divisão, problema nos casamentos. A Bíblia fala que está lá bem escrito: maridos é o cabeça, mas a mulher não quer que o marido seja cabeça. A Bíblia fala que a mulher tem que submeter o marido como ao Senhor. A mulher não quer se submeter ao Senhor, porque trilhou para o caminho da desobediência. A Bíblia fala que é melhor ser 2 do que 1, porque tem melhor paga do seu salário. Eu não quero ter meu salário junto, é dividido. Sabe que está escrito, mas não quer obedecer. Quer viver no caminho da desobediência. E depois questiona a Deus por que Deus não abençoa, por que Deus não faz. A Bíblia fala: oh, quão bom e agradável que os irmãos vivem em união, mas eu não quero viver panela. Fala assim: panela, pula dentro dela. Amém, amado? Aí vamos fazer uma caldeirada, amém? Ou uma panelada, como o povo fala, amém? E muitas vezes nós queremos que Deus faça as coisas na nossa vida, mas eu não quero fazer nada para Deus. Eu quero que Deus me derrama bênção sem medida, como está escrito na palavra, mas eu não quero devolver meu dízimo, que eu não acho certo. Mas eu quero a bênção sem medida. Eu quero um milagre. A Bíblia fala assim: ide por todo mundo e fazer discípulo de mim. Eu quero ser discípulo, mas eu não quero fazer discípulo. Eu quero participar da célula, mas não quero fazer nada.
quer trilhar o caminho da desobediência, porque a Bíblia diz: ide por todo mundo e fazei discípulos de mim, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito. Mas eu não quero, pastor, eu quero viver a vida da desobediência, eu quero trilhar esse caminho. Fala assim: todo caminho tem um fim. Agora vira para o seu irmão e fala para ele: a escolha é sua. E o final dela tem uma recompensa. Fala assim: o caminho da obediência, vida eterna. Caminho da desobediência, morte eterna. Então nós temos escolha. Como eu já falei aqui uma vez, um jovem, uma vez pregando, evangelizando, o jovem, eu falei para ele: você tem que aceitar Jesus, Jesus quer mudar a sua história. Ele falou: não, eu quero ir para o inferno, eu prefiro viver no inferno. Sabe o que eu fiz, amado? Amém, que assim seja. Sabe onde ele está hoje? No céu eu te garanto que não está. Porque a boca fala o que o coração está. E ele foi assassinado, drogado. Foi destruída a vida dele, drogado, bêbado, na prostituição. Ele teve escolha. E a morte dele foi tão instantânea que um tiro no meio da testa tirou a vida dele. Do jeito que ele profetizou, do jeito que aconteceu. Então nós temos escolha. Gênesis 16, versículo 1. Se você abrir para mim... Opa, eu estou aqui, mas... Toda a comunidade de Israel partiu de Eli e chegou ao deserto de Sim. Ficou ali Eli no Sinai. E foi o 15º dia do 2º mês, e depois que saíram do Egito, e no deserto toda a comunidade de Israel reclamou a Moisés e Arão, e disseram aos israelitas: quem dera não o Senhor nos tivesse matado no Egito, lá nos sentávamos ao redor da panela de carne, e comíamos pão à vontade, mas vocês nos trouxeram para o deserto, para fazer morrer de fome. Disse, porém, o Senhor a Moisés: eu lhe farei chover pão do céu, o povo sairá a recolher diariamente a porção necessária para aquele dia, e com isso porei prova, para ver se segue ou não as minhas instruções. Amém, amado? Deus derramou a bênção, mas Deus colocou a prova. E o povo murmurando, Deus tirou ele do Egito. Rapaz, quantos de nós, eu falo para Deus: Senhor, ai de mim se não fosse o Senhor, ai de mim se eu não tivesse na sua presença, eu estaria morto. Se não fosse Deus ter me chamado, eu estaria morto hoje. Eu dou graças a Deus demais pela minha vida, que a maioria dos meus amigos e colegas do passado, tudo foi assassinado, morreram. Então, amado, eu fico olhando assim, nós olhamos. Esse dia a pastora perguntou: mas você parece que não tem amigos do passado, porque os únicos amigos que eu tinha era drogado, e a maioria deles morreram. Só salvou um, que não era muito amigo, era amigo de drogas. Depois que ele me resgatou para a presença de Deus, eu vim embora para Goiânia, nós ficamos mais isolados. Mas já fui lá com a pastora, ela conheceu ele. Mas muitas vezes, amado, nós temos que entender isso no nosso coração. Será que se eu tivesse trilhado o caminho do mundo, eu estaria aqui hoje? Tem que perguntar. E muitas vezes nós ficamos dizendo: o mundo é melhor do que a presença de Deus. Eu não acho, amado. Mas é difícil demais. Sabe por que é difícil, amado? Porque as pessoas não querem trilhar o caminho da obediência.
ela quer trilhar o caminho da desobediência. Porque é melhor o mundo, na concepção do mundo, do que viver na presença de Deus. Terceiro, não permita que os Isaac te desviem do caminho da obediência. Não permita que os Isaques te desviem do caminho da obediência. Quando Deus deu Isaac a Abraão, e quando o menino já estava numa idade, Deus falou: vou testar a fé de Abraão, a obediência. Pegue seu filho, vai para o Monte Moriá, e ali você vai sacrificar Isaac em sacrifício para mim. Deixa eu te fazer uma pergunta, Patrícia Dias. Se Deus te falasse: pega José Alain, vai lá para o monte e sacrifique a mim. É essa pergunta. Eu queria que você baixasse a sua cabeça agora, fechasse os seus olhos e meditasse qual é o seu Isaac que te doeria hoje se Deus te pedisse. Baixa a sua cabeça, fecha seus olhos. Qual seria o seu Isaac? Aquela coisa que mais ia te doer, se Deus te pedisse hoje que você tivesse que obedecer. Pode olhar para mim, amado. É isso aí que Deus quer. Tem gente que esse dia um irmão falou assim: pastor, mas o que é o meu Isaac? Isaac pode ser aquele carro, pode ser aquela moto. Isaac pode ser seu próprio salário, o seu dízimo, que muitas vezes você não tem coragem de devolver. É o seu Isaac. É aquilo que está te atrapalhando de ir para o céu, que está te impedindo de ser fiel a Deus. É seu Isaac, que está te amarrando as suas bênçãos. Você poderia estar lá na frente, mas não concorda em ser obediente. Você prefere viver a vida da desobediência do que acatar. Gênesis 22, 1. E se alguém roubar um boi ou ovelha, abatê-lo e vendê-lo, terá que restituir 5 bois, pelo boi, o quarto da ovelha e pela ovelha. Se o ladrão que for pego roubando for ferido e morrer, quem o feriu não será culpado de homicídio. Mas se isso acontecer depois do nascer do sol, será culpado de homicídio. Obediência. A Bíblia fala: roubará o homem a Deus? Todavia me roubais no quê? No dízimo e nas ofertas. E aí a pessoa quer viver debaixo da desobediência. Não, pastor, eu prefiro viver. Muitas vezes os Isaques, isso tem te atrapalhado a crescer em Deus. Você poderia estar o seu ministério, a sua vida, a sua família, sua vida financeira está lá na frente. Como Adriano profetizou aqui, falou que Deus está agindo na vida dele. Quanto outros irmãos que têm sido fiel, Deus tem aberto as portas. As crianças aí atrás, os adultos, fazem o favor. Está atrapalhando. Amado, olha para mim. Muitas vezes nós queremos viver na desobediência e não praticar a verdade. Ah, pastor, mas é tão pouquinho que eu ganho. A Bíblia fala que quem é fiel no pouco, no muito Deus vai colocar. Mas quem é infiel no pouco, Deus nunca vai confiar coisas grandes, amado. Deus não confia coisas grandes na mão de desobediente, de infiel. Deus nunca vai confiar coisas grandes na mão de quem não tem coragem de fazer o compromisso com Ele. Eu sei disso porque eu passei por isso, como muitos passam. Mas eu decidi na minha vida ser fiel. Eu decidi na minha vida ser obediente a Deus incondicionalmente. Hoje nós perdemos a bênção, amado, da obediência em nossas vidas. Quantos jovens estão bem na liderança com Deus? Nós já vimos casos dentro da igreja.
Estava liderando uma célula, mas logo começa o pecado a entrar, a desobediência, perde a sua liderança, perde as coisas, porque a vida debaixo de desobediência. Prefere o espírito da prostituição, prefere o espírito do engano, da mentira, do achômetro. A desobediência só traz destruição. Desde os primórdios, amado. Aonde há questionamento, aonde há murmuração, aonde há mentira, o engano, Deus não habita. Deus só habita em lugar que há obediência. Amém, amado? Amém, irmão? Nós falamos tanto isso, né? Eu e minha casa serviremos ao Senhor, mas você está servindo? Essa é a pergunta. Você realmente, verdadeiramente tem obedecido o Evangelho do Senhor? Você tem orado sem cessar? Não, pastor, eu oro uma vez por dia, então não está obedecendo. Você está vivendo uma vida de obediência dentro do contexto da sua célula, no seu discipulado? Não, pastor, eu não gosto de discipulado. Já pecou, porque você está fora da Bíblia. Desobedeceu. Ah, pastor, eu vou para uma igreja que não gosta de discipulado. Lá também tem que ter discipulado. Se não tiver, está desobedecendo. Não adianta fugir da Bíblia, amado. A Bíblia é Bíblia, não muda. Amém, amado? A Bíblia não muda aqui na igreja de Cristo, não muda na igreja Assembleia, em outras igrejas, Deus e Amor, qualquer outra congregação. Aonde a Bíblia é Bíblia, continua sendo Bíblia. E continua sendo a palavra de Deus. Não adianta fugir do negócio. É melhor você encarar o negócio e fazer o negócio. Amém, amado? Eu quero orar por você.